Estamos estudando a carta aos Hebreus e hoje nós vamos estudar o capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo. Ele é um pouco extenso, mas nós vamos fazer essa leitura porque é leitura da palavra de Deus e ela sempre abençoa nossa mente, nosso coração. O texto de Hebreus 11 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito:
em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú cerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. E quem mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé praticaram a justiça, subjugaram reinos, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, porque por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém.
Senhor, agradecemos por tua palavra, agradecemos pelo teu cuidado em mantê-la, preservá-la, em trazer essa palavra viva, verdadeira até nós. Nós te agradecemos porque podemos confiar nos registros espirituais e nos registros inspirados da tua palavra. Obrigado por tudo. Nós pedimos a tua direção, a tua sabedoria para falarmos aqui hoje segundo a tua vontade. Ajuda-nos a viver de modo que o teu nome seja sempre glorificado. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, temos lido o capítulo 11 totalmente e vamos meditar nessa palavra inspirada. Nós estamos diante de uma carta escrita com uma finalidade especial, que é encorajar os crentes hebreus, os novos convertidos judeus, né, para que eles pudessem permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. O autor de Hebreus demonstra a completa suficiência do sacrifício de Cristo. Se havia alguma dúvida a respeito do sacrifício de Cristo, se havia alguma dificuldade de aceitar o sacrifício de Cristo, ou se havia alguma dúvida se verdadeiramente Cristo era um sacrifício perfeito, se a lei poderia deixar de ser praticada, porque a lei exigia sacrifícios diários. Então, se havia alguma dúvida a respeito disso, o autor está dizendo que não é necessário mais ter qualquer dúvida neste sentido, né? Há um novo e um vivo caminho agora para o Santo dos Santos. O autor está dizendo, olha, irmãos hebreus, irmãos judeus crentes em Cristo, judeus que deixaram o judaísmo para crer no Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que há um novo e vivo caminho para o Santo dos Santos, o que significa que agora nós não temos mais um santuário feito por mãos humanas, nem um sacerdócio constituído por homens imperfeitos que necessitam que necessitam purificar de si mesmos para ministrarem no templo. Nós não precisamos mais de sacerdotes, de sacerdócio humano, nem de sacrifícios de animais, porque foi inaugurado por Jesus Cristo um novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho é fundamentado na obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado em Jerusalém, como vocês bem sabem, que foi crucificado pelos próprios nossos irmãos judeus, né? Aqueles irmãos de raça que mandaram, juntamente com os romanos, crucificar Jesus. Então, nós estamos vendo que não há necessidade mais de esse novo e de um novo proceder, nem de retornar àquilo que era antigo, né? Aquele procedimento antigo. Não há necessidade, porque esse caminho perfeito
que Jesus inaugurou, é um caminho que foi aberto por um sacrifício perfeito. O caminho é perfeito, o sacrifício é perfeito e ele foi aberto por um sumo sacerdote perfeito que realizou uma única e plena e perfeita oferta. Então, está sendo dito aqui para os judeus cristãos que há um plano perfeito de salvação, há um plano perfeito de redenção em Cristo Jesus, e que esse plano perfeito é um caminho novo, mas é um caminho aberto a todos quantos creem em Jesus Cristo, porque a sua obra foi feita para atender, atingir a todos os que creem. E esse plano perfeito é realizado uma única vez, realizou somente uma única vez, e é plena e perfeita a sua oferta. Ou seja, Jesus Cristo é o pleno e perfeito sumo sacerdote, o pleno e perfeito sacrifício, a plena e perfeita oferta. E ele é aquele que foi capaz de apresentar esta perfeição completa na plenitude do sacrifício na cruz do Calvário. Então, ele realizou esse sacrifício uma única vez. E essa única vez é uma vez plena, ou seja, completa, cheia. Não há necessidade de repetir. E perfeita, no sentido de que ela é absolutamente sem defeito, ela é completamente perfeita, no sentido de que não há necessidade nem de completar, nem necessidade de fazer de novo, porque ela já foi feita de uma vez por todas. Então, o autor está afirmando isso, que por meio desse perfeito ofício, né, de Jesus Cristo, os crentes agora têm acesso à presença de Deus. Os crentes podem chegar-se a Deus sendo purificados da má consciência e lavados os seus corpos em água limpa. Isso significa o quê? Isso significa que os novos crentes são perdoados de todo o pecado e libertados diante de Deus de toda a culpa. Não há mais culpa do pecado e não há mais nenhuma prática pecaminosa que não tenha sido perdoada por Jesus Cristo. E então todo pecado e toda culpa de pecado, né, os crentes foram libertados e podem oferecer-se a Deus. Qual a consequência prática disso? Os crentes podem se oferecer a Deus como instrumentos de glorificação. Ou seja, os crentes agora podem permanecer vivos. No Antigo Testamento, o cordeirinho que era oferecido tinha que morrer. Se isso perdurasse, o próprio crente teria que morrer para que qualquer tipo de valor existisse no seu sacrifício. Então, Deus operou maravilhosamente e substituiu o cordeiro do Velho Testamento, não pelo crente, mas por Jesus Cristo. Então, de modo que Jesus Cristo é o nosso substituto, o nosso representante diante de Deus e o nosso substituto diante de Deus. De modo que
Jesus Cristo nos representa diante de Deus, né? Nós temos a nossa vida e os nossos, a nossa, os nossos direitos, vamos dizer assim, de salvos, representados por Jesus, é Ele que nos defende lá no céu, e, ao mesmo tempo, então, representados por Jesus, nós somos também substituídos por Ele, ou seja, Ele ocupa o nosso lugar, Ele morre em nosso lugar para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós sejamos perdoados e para que o nosso corpo seja oferecido a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando Jesus Cristo dá o seu corpo por nós, morrendo na cruz do Calvário, ele também recebe de nós a entrega do nosso corpo para que nós sejamos úteis ao seu reino. Na verdade, como substituto, nós nos apresentamos e nos entregamos como pessoas que têm um corpo que deve ser entregue a Jesus para ser glorificado, para ser instrumento de glorificação, não glorificado. Glorificado é no final da nossa vida, depois da morte e da ressurreição, seremos glorificados. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, vocês foram substituídos. Agora, o corpo de vocês só presta para uma coisa, para glorificar a Deus. Não retornem ao, ao judaísmo, porque no judaísmo vocês vão ter que apresentar cordeiros que substituam vocês, mas que não podem operar. Deus não pode operar por meio de cordeiros. Deus só pode operar por meio de pessoas vivas. E é por isso que vocês estão vivos, são um sacrifício vivo. Por essa razão, como instrumentos vivos de glorificação, nós devemos permanecer firmes. O autor está dizendo: vamos permanecer, então, firmes na nossa confissão, porque a nossa confissão é uma confissão de que cremos que Jesus Cristo operou a nossa redenção e devemos guardar a comunhão na congregação. Um dos fatores preponderantes nesta nova vida é que nós somos congregados. A salvação é individual. Cada pessoa é salva de per si, cada uma por si mesma. Porém, a manifestação dessa salvação é no corpo, ela é coletiva, de modo que nós precisamos aprender a guardar a comunhão na congregação, não abandonando a congregação, conforme o autor nos ensinou na semana passada. Nós, na semana passada, vimos que o autor nos estimulou a viver uma vida sem pecado. Estimulou os crentes judeus e também a nós a viver uma vida afastada do pecado, uma vida de comunhão com Deus e uma vida de serviço, de glorificação ao Pai, sem abandonar os princípios aprendidos. Não devemos abandonar aquilo que aprendemos, crendo que o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado por Jesus, nos purifica de todo o pecado. Então, e nos garante
nesse sangue também a entrada às promessas maiores. Então, nossos pecados são perdoados, mas não é só isso que o sangue opera. O sangue opera a purificação de todo pecado, mas o sangue garante a entrada às promessas maiores. O que são as promessas maiores? São exatamente essa glorificação, né? A ressurreição, a glorificação e a participação na vida eterna com Cristo e com Deus. Isso é garantido pela obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, o autor de Hebreus argumenta que a promessa messiânica, ou as promessas messiânicas, serão cumpridas em breve. Ele diz que nós precisamos esperar com alegria, com expectativa salutar, né, com expectativa boa, a segunda vinda de Jesus Cristo, quando se completará, quando se consumará tudo aquilo que está planejado por Deus. O autor de Hebreus argumenta que essa promessa messiânica será cumprida em breve. E diz ainda que o justo, o verdadeiro justo, viverá da fé. Ou seja, ele não terá dúvida alguma a respeito daquilo que Deus prometeu, que ele vai viver pela fé. Fé na palavra do Senhor, fé naquilo que Deus prometeu para os seus filhos. Neste capítulo 11, que nós lemos agora há pouco, o autor vai demonstrar a natureza e os efeitos da fé cristã. O que é que significa ter fé e quais os efeitos dessa fé cristã e qual é a natureza que esta fé tem. E ele vai exemplificar como se comportaram, o que fizeram aqueles que creram no passado, como eles demonstraram sua fé genuína no Antigo Testamento, como é que eles viram a sua relação maior com Deus, né? Como que eles se comportaram nesse sentido e como também pela fé eles aguardam seu aperfeiçoamento. O que é que significa isso? O que é que o autor quis dizer com aguardando o aperfeiçoamento? Ele quer dizer que os crentes do Velho Testamento que manifestaram fé salvadora, eles foram, muitos deles, mortos por causa da sua fé. Aguardando aperfeiçoamento significa que todos eles, esperavam que a salvação se completasse. O que é salvação completa? É a evolução da salvação, o aperfeiçoamento, a santificação, né? E aguardavam a reunião de todos os salvos para serem resgatados pelo Senhor Jesus. Ou seja, né, a salvação está sendo apresentada aqui como um processo, um ato inicial pelo qual Deus salva aquele pecador individualmente e um ato coletivo por meio do qual Deus vai
operando nesses pecadores, de modo que eles vão sendo aperfeiçoados, santificados, vão sendo, recebendo a atuação do Espírito Santo, renunciando ao pecado, se tornando cada dia melhores em Cristo Jesus, crescendo espiritualmente, se aproximando cada vez mais do Santo Senhor Jesus Cristo, do seu santo comportamento, da sua santa manifestação de caráter puro, reto, íntegro. Né? Então, os crentes têm esse modelo em Jesus Cristo para crerem e para crescerem espiritualmente segundo a estatura espiritual de Cristo. Isso é aquilo que o autor da carta chama de aperfeiçoamento. Não é que existe uma salvação melhor, mas existe uma salvação absolutamente completada, amadurecida, uma salvação realizada na sua plenitude, com resultados de perfeita glorificação, de perfeita identificação com o Senhor Jesus Cristo. Esse texto fala desta situação. E fala ainda que Deus vinculou a plenitude dos crentes, isso que nós acabamos de dizer, né? Ou seja, Deus vai estar aguardando pacientemente que todos os crentes sejam desenvolvidos e eles atinjam a plenitude de sua santificação e completem o número daqueles que serão absolutamente salvos, para que tudo aquilo que Deus planejou se cumpra em todos os crentes, para que não haja realização de etapas, né? Para que não haja realização de algumas etapas que crentes estejam recebendo esta manifestação do Espírito Santo por etapas. Então, ele fala disso nos versículos finais, dizendo exatamente isso, né? Que todos os que morreram pela sua fé foram pessoas que obtiveram bom testemunho. Bom testemunho. O que aconteceu? Eles foram reconhecidos como pessoas cristãs, como pessoas salvas por Jesus Cristo, como pessoas que foram alcançadas pela graça salvadora de Deus. Então, esses homens dos quais o mundo não era digno, porque eles eram homens retos, honestos, firmes diante de Deus, e todos eles obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, entretanto, a concretização da promessa. O que é a concretização da promessa? É a consumação da obra redentora num processo de vivificação, né? De ressurreição e glorificação com vida eterna permanente. Eles não receberam isso ainda. Ainda. Por que ainda? Porque Deus proveu para eles coisa superior. O que é coisa superior que Deus proveu para eles? Tem a ver conosco. O autor da carta está dizendo, tem a ver conosco, que somos crentes agora em Jesus Cristo no Novo Testamento. E para que eles, os do Velho Testamento que morreram e que ainda não alcançaram
a concretização da promessa, eles sem nós, isto é, sem a nossa participação, eles não sejam aperfeiçoados. Ou seja, Deus não vai aperfeiçoar por grupos, ele vai esperar que todos estejam na mesma condição, salvos, mortos, mas aguardando ressurreição. Então, a ressurreição é o processo pelo qual Deus vai trazer à vida todos os salvos na mesma ocasião, no mesmo processo, na mesma situação, inclusive aqueles que não estiverem mortos virão pelo processo da transformação, né? Do arrebatamento. Então, mas todos nós, segundo o autor da carta aos Hebreus, teremos o mesmo privilégio, as mesmas bênçãos e a mesma concretização das promessas no mesmo instante em Cristo Jesus, o que também é uma manifestação de glória para o Senhor Jesus, né? Aqueles que estiverem vivos serão transformados e os mortos serão ressuscitados. O autor, então, enxerga desta maneira e ele sabe que este capítulo tem algumas vezes sido apresentado como um hino de fé, o hino da fé. Assim como 1 Coríntios 13 é apresentado como o hino do amor e o Gênesis 1 tem sido apresentado como hino da criação. Mas nós temos uma lista de heróis da fé nesse livro, nesse capítulo. Nós vamos mencionar alguns que nos ajudam a entender melhor aquilo que foi dito a respeito deles no capítulo, né? E mostra-nos aquilo que Deus, como é que Deus fez a operação na vida dessas pessoas, como eles se desenvolveram na fé a ponto de resistirem todas as vicissitudes da vida, né? A ponto de resistirem tudo aquilo que passaram de mal, inclusive a morte. Então, ele começa citando Abel. Abel demonstrou fé, a primeira figura na Bíblia do futuro sacrifício do cordeiro foi Abel. Abel foi morto por Caim. E o autor de Hebreus enxerga nisso não apenas um assassinato comum, mas um sacrifício. Abel foi sacrificado, né? E é a primeira figura, o protótipo inicial do sacrifício do cordeiro, né? Depois ele fala de Enoque. Enoque também, num mundo apóstata, cheio de corrupção, andou com Deus, como Adão o fizera no Éden, antes do pecado. Depois ele fala de Noé, não é? Noé, que prosseguiu na construção de uma arca, né? Um trabalho aí que durou, segundo a Bíblia, cerca de 120 anos, e esta construção, que ninguém compreendia a utilidade daquilo, que utilidade poderia ter uma construção daquela, já que não tinha havido chuva ainda e as pessoas não conheciam, não entendiam
não só não conheciam, como não entendiam o que seria um dilúvio, né? E Noé continuou chamado de pregoeiro da justiça por causa da sua fé. Depois ele cita Abraão que partiu sem saber para onde ia, andando para achar a cidade de Deus, segundo o texto de Hebreus, dispondo-se a sacrificar o próprio filho e confiando plenamente no Senhor, que lhe restituiria o filho vivo. Então, a experiência de Abraão não é meramente uma experiência de entregar o filho, mas de saber que Deus poderia ressuscitá-lo e crer que Deus poderia ressuscitá-lo. E Deus, então, deu a Abraão a oportunidade de ter esse filho e a sua descendência. E Sara também, né, que creu no, naquilo que a princípio era absolutamente impossível. Como engravidar sem ovulação, sem menstruação? Né? Totalmente impossível. E Sara, segundo o texto aqui, creu em Deus e creu no princípio da vida que estava em Deus, né? E mesmo sendo velha, admitiu a possibilidade de ter um filho. Isaac nasce desta maneira e Deus predisse a ele o futuro. O futuro foi profetizado por Isaac, né? Deus deu a ele essa oportunidade e nasceu já numa situação em que Rebeca também era estéril, não podia ter filhos, 20 anos de casamento sem poder engravidar. Então, Isaac recebe essa promessa de Deus e crê, e nascem então os gêmeos Esaú e Jacó. E Deus cumpriu sua promessa. Ele fala de Jacó, a quem Deus prometeu também bênçãos, que Deus cumpriria sua promessa. José, ele cita José, que desejou repousar sua futura pátria, né? Desejou que a pátria do povo de Deus fosse encontrada e levou o povo para o Egito, né? Mas ali houve uma mudança de posição e o povo se tornou escravo. Deus então levanta Moisés e o próximo herói da fé é Moisés. Moisés que é aquele que viu o que é invisível, né? Viu a manifestação angelical de Deus, né? É, as, na sarça ardente, no Monte Sinai, viu manifestações de Deus, porque Deus, na verdade, é invisível, mas ele viu manifestações espirituais, angelicais de Deus, por causa da sua fé. E ele foi levado a se tornar um grande líder pela fé. Pela fé, ele e Josué dirigiram o povo e pela fé caíram as muralhas de Jericó sob o domínio de Josué. Josué foi usado por Deus para introduzir o povo na terra prometida. Pela fé também Raabe, aquela mulher que era uma prostituta lá de Jericó, ela temeu a Deus porque escutou sobre a sua fama
sobre a fama de Deus, né? A glória de Deus. Ela então temeu a Deus e recebeu os espias na sua casa, e pela fé ela pôde compartilhar com eles. Ela creu que Deus terminaria sua obra e que introduziria o povo na terra prometida. E quando isso acontecesse, ela pediu então que não houvesse morte na sua família, que fossem poupados o seu pai e a família do seu pai. Então, pela fé, ela recebeu essa promessa também, né? Nós temos Baraque, que subjugou reinos, Gideão, que se tornou poderoso em guerra, lidando com 300 homens contra exércitos poderosos, e pôs em fuga os exércitos estrangeiros, da fraqueza tirou forças, né? Jefté, Sansão, esses todos lutaram contra as possibilidades, né? Lutaram contra aquilo que era visível, que era possível, enxergando o que era impossível. A fé demonstrando isso, né? Enxergando aquilo que aparentemente era impossível, porque Deus prometeu. Não é enxergar o impossível e crer no impossível, é crer naquilo que é impossível, porque Deus falou. Então, a fé não é crer no impossível, mas é crer na palavra de Deus. E Davi, mesma coisa, foi instrumento de Deus contra os povos, as nações ao redor de Israel. Daniel fechou as bocas dos leões. Jeremias foi torturado, né? Elias e Eliseu ressuscitaram mortos. Zacarias foi apedrejado. Isaías foi cerrado ao meio, né? Cerrado, partido no meio com uma serra. E todos estes morreram crendo num país melhor, né? No além. Não num país físico, num país geográfico, físico, mas crendo numa cidade onde Deus era o arquiteto e fundador. Essas situações que nós temos no livro aí de Hebreus são situações que nos mostram qual é o valor da fé e como a fé age, né? Não é uma fé, como dizem algumas pessoas, eu tenho muita fé. Você conversa com algumas pessoas, eles dizem, não, doutor, eu tenho muita fé. Mas eles têm fé em quê? Eles têm fé na própria fé. Eles acreditam porque eles acreditam não no que Deus falou e porque Deus falou, mas eles acreditam que o bem pode acontecer a eles, porque eles estão crendo que o bem, eles creem no bem, naquilo que pode acontecer. Isso não é fé, isso é pensamento positivo, né? De que eu posso acreditar nas coisas boas que vão acontecer. Hoje existe uma situação que é muito comum e frequentemente a gente vê isso na própria internet, em que as pessoas dizem que o universo está agindo e determinando os fatos em nosso favor. Quando você organiza sua energia de acordo com a energia do universo, tudo vai acontecer de acordo com aquilo que você planejou, pensou. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Fé é mesmo que tudo vá ao contrário, que você veja que é humanamente impossível, mas porque Deus falou e porque a palavra dele não falha, então eu vou crer e vou confiar que Deus vai realizar
tudo aquilo que ele falou. Então, o texto nos mostra esta disposição de fé, né? Essa disposição que nós devemos ter, continuar tendo, por quê? Porque os homens de Deus de todas as épocas tiveram esse tipo de fé, e esse tipo de fé continua exaltando e glorificando a Deus, porque é crença naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a viver na presença dEle, de modo que Ele seja glorificado e a Sua palavra possa completar-se na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Nós também somos beneficiados por esta situação de completude. Então, enquanto Deus vai provendo coisa superior a nosso respeito, nós vamos experimentando a expectativa de fé de que tudo vai ser aperfeiçoado e nós estaremos recebendo tudo aquilo que nós temos em Jesus, que é a concretização de todas as promessas de Deus no Novo Testamento. Que Deus nos abençoe.